E aí pessoal, beleza? Bora pra resolução aqui de mais um exercício, né? Uma atividade. Seria essa atividade que está aqui nessa lista de atividades, né? Nessa lista de atividades. Temos aqui, só para que vocês se situem aqui, né? Tem uma lista aqui de atividades, né? Que a gente está resolvendo por aulas, por exercícios, né? Em grupos de atividades. E a gente tinha parado na 3 e agora a próxima atividade é a solução e mais alguns desses exercícios aqui, né? Esse primeiro, ele tem essa planilha aqui, ó, nesse formato. A gente já tem algo parecido aqui, né? A gente já tem algo parecido que seria isso aqui, ó. Tem produtos, se você prestar atenção, ó, produtos, vendedor, preço, vendas por mês, não é isso? Então, é basicamente a mesma coisa, né? Não é obrigado a ser os mesmos valores. E aí eu tenho essa quantidade e ele tem também esses outros três campos aqui que a gente vai trabalhar com fórmulas básicas, né, de Excel para praticar. Então eu vou aproveitar esses cinco, na verdade, essas 5 colunas, tá? Lembrando que isso aqui são intervalos de dados, né? Intervalo aqui, né, de valores. E eu vou continuar aqui no que ele pede. Ele pede um valor total, uma comissão e uma repetição, né? Ele pede aqui, vou colocar assim, o valor total. Tem um cara que é a comissão de cada vendedor nessa venda, né, digamos assim. E um nome repetição, que é só para vocês depois terem ideia do que, para que vai ser isso aí. Mas antes disso, a gente precisa definir aqui embaixo. Eu vou definir aqui ao lado, tá? Para o exercício, você pode colocar aqui embaixo, né? Até porque você pode colocar outros produtos aqui, mas a ideia não é a quantidade de dados que você vai jogar, mas sim o uso das fórmulas, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um campo chamado comissão, né? O valor da comissão, não é isso que ele chama? Comissão sobre o valor total. Eu vou jogar aqui nesse comissão sobre o valor total, beleza? Tá aqui, e o valor vai ser de 3%, né? Ele é o número 3 aqui. No caso, se eu coloco um 3, eu vou aqui depois explicar, mas eu vou marcar já como 3%, né? E aí é 0,03, 3%, que é a mesma coisa de 0,03, tá? Por quê? Porque quando a gente for calcular, se você botar 3, né, ele vai dar um resultado diferente. Vamos entender. Símbolo de repetição, aqui vocês vão entender. Eu vou colocar um asterisco. E vamos lá. Aqui é bem simples. Qual é o valor total? Esse é o valor unitário, esse é a quantidade, o valor total nada mais é do que isso vezes isso, né? E aí, aquela velha história, se eu puxar aqui a alça de preenchimento, ele automaticamente vai criar minhas fórmulas, respectivas fórmulas aqui para os demais produtos, né? A comissão é quanto esse cara aqui, quanto essa mulher Maria Souza vai ganhar de comissão aqui, sabendo que eu tenho esse valor comissionado. Então, isso aqui, quanto é a comissão de um valor? É só você multiplicar o percentual daquilo ali pelo próprio valor, né? Se você multiplicar 3% por 10.500, você vai ter quanto é a comissão dela. Só que lembra, 3% na verdade é 0,03. Isso é a mesma coisa, né? Então, ó, tanto 0,03 como 3%, você vai ter o que aqui? Igual, tem a mesma coisa. Esse valor vezes este, né? R$315. Se eu arrastar, vai dar erro, né? Por quê? Vai dar uma bronca. Por quê? Porque eu tenho que congelar esse N1, que sempre vai ser 3%. Então eu boto um cifrão, né? Isso, pressiono F4. Agora sim eu calculei o percentual. Veja que se eu coloco aqui, em vez de N1, coloco O1, vai acontecer a mesma coisa, tá? Mesma coisa, tá bom? Porque isso é igual a isso, só para título de explicação, certo?
deixar como N1. Repetição. Existe uma função, ele quer o que? Ele quer que você repita aqui, aqui, ó. Eu quero que calcule a repetição em relação à quantidade de vendas, né? É como se fosse para você mostrar quem mais, quem mais não, mas quantos itens foram vendidos ali, ou quantas vezes, né? Isso, digamos que foi um resumo, né? Uma tabela resumo, né? Que extraiu esses dados, digamos que esses dados foram extraídos de uma outra tabela, e aí o software lá, né? A programação calculou que Maria Souza vendeu 3 notebooks, digamos aí no mês, né? Carlos, Luiz, ele não repetiu nomes das pessoas aqui, né? Mas poderia acontecer que Maria Souza de novo aqui vendendo monitores, né? Então é basicamente isso. Então quanto foi a comissão nesse caso aqui? Né? Quanto é a comissão? 3%, calculou, beleza. E essa repetição? É só para mostrar o uso dessa função aqui, ó, repeat, que ela vai repetir um texto determinadas vezes, né? Então, se você quer preencher, por exemplo, uma célula com um número de repetições em cadeias, é o exemplo. Qual é o texto que você quer? Esse texto aqui, ó. Eu já vou congelar, né? A gente já sabe. E quantas vezes? É 2 vezes aqui. Certo? Então, nisso, quando eu puxo, ele cria essa ideia aqui, né? Que eu consigo comparar, né? Em outras situações pode ser até mais útil. Eu consigo comparar a quantidade de vendas, né, desse produto. Beleza? Então essa é a questão 4, né, desta atividade que a gente está fazendo aqui. Essa daqui. Beleza? Bora para 5. Ele aqui vai ter, vamos prestar, a gente pode deixar essa produtos eletrônicos aqui, tá? Eu vou até melhorar. Vou criar aqui uma linha. Vou escrever aqui produtos. Opa. Eu vou fazer isso. Beleza? Só para ficar igual. A quinta aqui é prestação de serviços, floricultura. Eu tenho flores, pode ser produtos, né? Pode ser a mesma coisa que prestador, só que eu vou ter um campo hora. Eu vou preparar essa daqui, né? Vou só usar esses dois, aproveitar esses caras, vou colocar aqui produtos e vendedor, tá? E vai ser a mesma coisa, né? Produtos e flores, o prestador, tanto faz. Mas aqui a partir de agora eu vou ter outros campos. Eu vou ter um outro campo que é horas trabalhadas, né? Então aqui ele tem flores rosa, Maria. Deixa eu ver, replica a planilha a seguir. Tá. O que ele está dizendo? Na coluna D4, calcule somente a hora e arraste para as demais células. Tá, tudo bem. Aqui é a hora que ele... quantidade de horas que ela trabalhou. Maria... deixa eu ver o sentido aqui disso, tá? Pode pensar nisso aqui também como uma hora que aconteceu, que foi vendido lá o produto, tá? Vou criar aqui algumas horas e vou marcar isso como hora, tá? Só para fixar aqui. Então veja que o tipo aqui, ó, tá personalizado, tá, beleza? Mas eu poderia marcar isso aqui como tá personalizado em horas desse tipo. Você poderia marcar como segundos, enfim, tá? Ele já detectou o tipo que temos aqui, certo? Ele tem agora minuto e valor da hora. Ah, beleza, então tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Ele quer aqui minuto, valor da hora. Vamos colocar aqui
que aqui não vai ser produtos, não. Aqui vai ser empresa e aqui vai ser funcionário. Então, ele trabalhou na empresa, vou colocar A, B, C, D, E, F, G, tá? E aí a gente vai trabalhar com fórmulas de datas de horas nesse momento. Beleza? Então, o que é que ele quer que eu pegue aqui? Quer que eu pegue, calcule somente a hora e arraste para as demais células em D4. Ah, tem minuto antes, né? Tem hora antes, né? Horas trabalhadas. E aqui eu quero pegar só a hora, então eu vou procurar uma função para isso, tá? Talvez seja o próprio nome hora, né? Se você não souber, não tem problema. Marca, isso aqui ele vai pegar o número 8. Vou arrastar, igual isso aqui, minuto. Olha lá, retorna 1 minuto, de 0 a 59, de uma série, né, desse valor aqui. Então, minuto 0. Pronto. Se você precisar, em algum momento você sabe que existe fórmulas para isso, para pegar hora, para pegar minutos, segundos e tudo mais, beleza? Então, o que é que ele quer aqui? Aqui ele quer calculou a hora, calcule os minutos, agora calcule o valor pago por hora trabalhada. Arraste para as demais células. Veja, embaixo eu tenho o valor da hora e o valor do minuto. Então, como é que a gente faria isso? Muito simples, eu vou colocar aqui, ainda temos valor da hora, valor minuto e valor total. Valor da hora, valor do minuto, certo? E valor total. Beleza? Eu vou colocar aqui exatamente o valor a hora e o valor minuto, ou seja, o valor hora e o valor minuto. O valor da hora ele botou a 25,10 e o minuto 42 centavos. Essa aqui você pode botar o valor que você quiser, né? Você pode jogar esse aqui como moeda e tudo mais. Inclusive aqui, o valor da hora, quanto é que vai ser? Bem, ele trabalhou 8 horas, cada hora é R$ 25,10, então vai ser simplesmente isso, vezes isso, congelado, né? Então ele ganhou isso aqui, esses vão ganhar isso aqui. Do minuto, igual isso, vezes isso. Fixado assim, dessa forma. Muito fácil. E aqui eu vou somar esse mais esse. Então esse é o valor total que cada um vai ganhar pelo trabalho na empresa. Beleza? Bem simples. Atividade 6. É uma atividade um pouco diferente, né? Replique os dados da planilha abaixo e a gente vai criar máscaras para a data da venda e para o CNPJ do cliente, né? Como é que eu criaria essas máscaras aqui, né? Aqui eu vou ter um código, imóveis e vendedor. Eu posso também aproveitar. Aqui eu vou aproveitar prestação de serviços. Eu vou colocar aqui, né? Prestação de serviços. Eu vou parar aqui, tá? Posso aumentar um pouco isso. Beleza? O que mais? Então aqui para 6 eu vou aproveitar código, imóveis e vendedor, né? Eu tenho aqui funcionário, é o de menos aqui, né? Eu posso aproveitar esses dois. Adicionar um código aqui, né? Código aqui. Poderia começar com 1. Segura aqui Ctrl. E ele vai marcando tudo. Beleza? Então,
que é que ele quer? Data da venda e CNPJ do cliente. Data da venda, CNPJ do cliente. Então eu quero criar uma máscara. O que é uma máscara? No caso, quando você preenche formulários, que você já obrigatoriamente vai preencher os valores dentro de um padrão. Você pode dar data aqui, você vai escrever uma data, você bota o número 5. Pior que vale, porque se você jogar isso aqui para uma data, ele vai jogar para uma data, 5 de janeiro de 1900. O número 1 é 1 de janeiro de 1900. O número 0 não existe essa data. Tá? Então é porque começa a partir do século aqui, não chega nem a ser século 1901, né? Que seria século 20, mas a partir do ano 1900. Né? Então tem que ter cuidado com isso. Então, como é que eu posso criar uma máscara no Excel? Então, neste caso, para a gente criar máscaras aqui, tem várias formas, tá? Você pode trabalhar até com formatações que já existem. Eu vou selecionar só essas células aqui, né? Mas aí você deveria selecionar tudo que você for trabalhar. Você pode aqui, claro, já utilizar no caso de data, mas aqui nesse formato de data ele não pediu nada específico, né? Data da venda, você poderia utilizar qualquer uma, mas a ideia aqui é mostrar para vocês essa formatação personalizada, beleza? Que eu tenho algumas já criadas aqui, tá? E tem algumas de data. Então, por exemplo, se você gostasse, né? Se fosse sua intenção aqui, você gostaria de, por exemplo, se você gostaria, por exemplo, de criar uma data, um formato que não está aqui, por exemplo, só um D, talvez, né? Só com um dia, não faz sentido, né? Mas 2D, um mês, desculpa, e uma de 2 com ano. Então você poderia criar esse formato, né? Para o caso aqui do mês, né? E do ano e do dia. Ou, por exemplo, faz mais sentido, primeiro o mês, depois o dia, um formato mais americanizado, né? Isso para qualquer um deles. Veja que existe um padrão. Quero trabalhar com hora, hora, 2 pontos, minuto, minuto. Hora, hora, 2 pontos, minuto, minuto, segundo, segundo. Né? A data e a hora, hora, minuto. Então, você pode trabalhar aqui e criar sua máscara. Né? Nesse caso, a gente já tem esse aqui. Eu vou dar OK. Então, qualquer data que você colocar aqui, né? Se você colocar aqui, eu vou até colocar aqui valores. Eu vou botar aqui valores 10 de 10 de 2012, um exemplo. Então, você chega aqui, ele já está nesse formato. Mas e aqui nesse caso? Você vem formatar células e você quer criar um formato de um CNPJ. Você pode criar. Eu já tenho um formato aqui, vou explicar. Você poderia criar também desse jeito. O CNPJ, você poderia criar como caracteres normais. Né? Por exemplo, você coloca 2 cerquilha desse, 3, depois mais 3, né? Você pode criar dessa forma aqui. Depois tem 1000 ao teria uma. Vamos botar aqui como um traço. Vou botar como um traço 3 números, né? 4 números na verdade, e vou botar outro traço aqui, 2 valores, tá? Então veja, se você coloca aqui, ó, 1, 2, 2, 3, 3, 3, desculpa, 3, 3, né? 2, 3, 3, 3, aí você bota pronto. Olha como ele montou aquela estrutura, né? Tá parecido, mas não é o que a gente quer. Mas por quê? Vamos entender aqui. Deixa eu colocar. Eu coloquei 4 números, né? Não é o que a gente quer, porque aqui eu botei um ponto que não teria. Foi esse ponto aqui. E aqui também ele adicionou esse um ponto aqui. Tá? Que não ia ficar. Deixa eu só. Deixa
Deixa eu ver se ele não pegou, tá vendo? Por quê? A gente está trabalhando aqui, ele mudou novamente. Deixa eu ver. Com este, na verdade, tá. Tô esquecendo de um detalhe aqui. Como a gente vai são duas coisas. Como a gente vai trabalhar com números, o ideal é que a gente coloque, né, o valor 0. Né? Neste caso aqui, ó, como a gente estava trabalhando, eu gostaria que aqui na verdade fosse o quê? Aqui não é um traço, né? Ele está com um ponto. Aqui é por causa dos milhares, né? Ali é por causa dos milhares. Então eu quero isso aqui. Tá vendo aqui o exemplo, como vai ficar? Só que não é aqui. É ao contrário. Deixa eu ver. Isso. Aqui ele tá como esses caracteres, né? Então vai ficar, neste caso, deixa eu tirar aqui. Neste caso, como milhares, né? Então, para você evitar esse problema, né? Porque não são números aqui que você está tendo. Qual é o ideal? Você colocar valores. Só que qual é o problema? Eu quero colocar um valor aqui e dizer eu quero um ponto agora. Eu não posso simplesmente botar um ponto aqui. Tá? Eu preciso utilizar um caractere que a gente chama caractere de escape. E fazer isso. Tá? Depois dizer os 3 números que eu tenho. Mesma coisa, porque aqui eu quero marcar que tem um ponto na máscara. Beleza? Depois eu tenho esses 3 números. Novamente são 3, não é isso? Isso. Aí eu vou ter o que agora? Uma barra. Estava botando contra barra, né? É uma barra. Então eu boto contra barra. Barra por quê? Contra barra é um caracterezinho de escape, né? Para dizer eu quero agora que tem uma barra aqui. Senão ele vai entender diferente. Ele vai entender uma formatação diferente do que você está querendo. E aqui eu quero números. 3 números. 4 no caso, né? Como se fosse aquele 1000 contrário, né? E aqui sim, eu quero um traço e 2 números. Então se você olhar em cima, ele vai fazendo de trás para frente. Você vai vendo agora que em cima o exemplo vai ficar correto. Porque veja, por que apareceu esse ponto na máscara? Porque eu preciso botar, se eu só botar o ponto aqui, ó, se eu só botar o ponto aqui, ele vai entender que são milhares aqui. Aqui vai entender que, por exemplo, 332.1. Nesse caso aqui, ó. O valor que você tiver aqui, ponto 1, não é o que a gente quer. Por isso que eu preciso desse valor de escape. Se eu fosse trabalhar aqui desse jeito, veja, ele não vai entender isso aqui como um CNPJ corretamente. Veja como ficou lá em cima, né? Tá faltando essa outra parte, essa primeira parte aqui do número do CNPJ que identifica a empresa, né? Então, para o CNPJ, como estou trabalhando com números aqui, e veja que são números de fato, porque, não sei se vocês sabem, mas são realizados cálculos aqui, né? Em cima desses valores, ok? Então, veja que aqui, ó, agora ficou dentro de um padrão mais próximo do que é um CNPJ, beleza? Então você pode selecionar tudo isso, botão direito, já tem ela aqui, né? Personalizado, tá aqui, ok? Então, se você quiser colocar só para ele alterar, ó, os valores, tá feita a atividade, beleza? Então vamos continuar aqui nessa planilha 7. Planilha 7, ele diz o seguinte, ela tem aqui, vamos logo desenhar ela, né? Tem produtos, clientes, valores, ela é bem parecida com
teria mais ou menos essa daqui, ó. Produtos, vendedores, quantidades, né? É basicamente essa, né? Eu vou dar 2 cliques aqui. Basicamente essa daqui. E aí, vê só. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido nessa para não ficar tão longo. Eu quero aqui um resultado, né? Eu tenho aqui um resultado, aqui já está calculando, né, essa multiplicação, isso aqui a gente já sabe. Então eu tenho aqui um resultado, e esse resultado, certo? Esse resultado ele é baseado nesse valor aqui. Eu vou criar valores maior ou igual ou menor, tá? Eu vou montar essa planilha para não demorar tanto, né? E continuo, tá? Pronto, deixei preparado aqui para agilizar, né? Então o que ele quer nessa primeira atividade de resultado? Ele quer apenas saber, a ideia aqui é que você aprenda a utilizar as fórmulas, né? Aqui a gente vai usar, a atividade é para usar a fórmula si, né? E a fórmula maior e menor. Então ele quer apenas saber se você sabe usar isso aqui, ó. Na F, se o resultado será apresentado por meio de signo simples. Já na coluna H e I, né, aqui você vai verificar se ele é maior do que esse valor que está aqui. Se for, apresente o símbolo. Então, ó, na F você vai verificar se o valor total que está em E é maior do que o que está em B12. Isso aqui. Se for, você vai mostrar o que está em C12. Se não for, você vai mostrar o que está em C13. Né? Eu vou até fazer diferente aqui. Eu fiz diferente. Eu coloquei, mudei as posições, né? Mas até aqui tem uma coluna a mais também. Mas trago umas observações. Como esses valores aqui estão bem altos, né, em relação ao outro, eu botei aqui 1000. Eu não precisava colocar 1000 nos dois, né? Eu poderia mesclar isso aqui, ok, e deixar só 1001 e até deixar assim. Vocês vão entender por que fica melhor. Este carinha aqui, você vai lá no mapa de caracteres de Windows, tá? Esse mapa de caracteres, e procura aqui, ó, essa galera. Normalmente, mesmo mudando a fonte, muitas vezes é o mesmo, né? A mesma fórmula, você copia, chega aqui, cola aqui, né? Onde você quer colocar, tá? Se você colocar aqui, ó, colou, ele já tava, mas é o mesmo símbolo, beleza? Então eu quero fazer o seguinte, eu quero verificar um se abre parênteses, qual é o teste lógico? Eu quero saber se esse cara aqui é maior do que esse cara aqui. Que no caso... Opa, errei o símbolozinho, né? Se ele é maior do que esse cara aqui. Beleza? Que está em J1. Veja que isso aqui é J1. Se for, coloque ele próprio, né? Aqui está errado, né? É F2. Se for, coloque ele próprio. Clica aqui. Se não for, terceiro parâmetro, você vai colocar este valor, J1. Mas lembrando que J1 precisa ser fixado, né? Veja que ficou 10.500. Então a ideia é que você aprenda a usar a função si. Por que aqui ficou 1000? Porque 1000 é maior, né? Para essa planilha aqui, essas atividades, a ideia é que você aprenda a usar as funções. Tá, mas ele não pediu isso, né? Na verdade, o que ele está pedindo é para mostrar o quê? A gente fez até diferente aqui, né? Ele está pedindo para mostrar o que está em C12. Então, na verdade, você não vai mostrar o maior valor é na outra aqui. Você vai mostrar isso aqui, ó. Que no caso da gente é K1. K1, né? Ou K2 e eu fixo. É isso? Então, se F2 for maior do que esse valor que está aqui, bote K1 subindo, se não, descendo. Então, quando você arrasta, um sobe e outro desce, né? Um sobe e outro desce. Você poderia até trabalhar com formatação condicional aqui também, para realçar, né, os valores de acélulas e perguntar, ó, se ele é igual, né? Você pode colocar aqui a
a setinha para baixo, por exemplo, que já tinha colado. Deu um ok aqui, né? No caso aqui não é igual, vou fazer novamente. Ó, regras, você pode botar é igual, as formatações condicionais, né? Igual a quem? A isso aqui, ó, ok. Até ficou legal assim, né? Marquei de vermelho aqueles que estão descendo, né? Os valores estão menor do que esse valor aqui. Digamos que isso aqui é uma meta, né? Um valor que não foi atingido. Enfim, você poderia trabalhar com isso também para sua planilha ficar mais amigável, né? Explicativa. Aqui o que ele está querendo é que você trabalhe com as funções maior e menor, né? A função maior e menor é a função que vai trazer o maior valor e o menor valor, baseado numa posição. Então, por exemplo, se eu colocar aqui posição 1 e colocar aqui no resultado igual ao maior, qual é o maior valor desse intervalo? Ele vai perguntar quem é K. K é exatamente o que eu quero, a posição. Ele vai dizer que é 10.500. Mas a ideia é a seguinte, eu tenho uma condição aqui. Vou botar aqui o valor 1000, certo? E eu quero saber o seguinte, o que ele quer que você verifique é que se o valor que está lá na posição, no caso aqui de H3 dele, esse valor aqui que a posição vai buscar, né? Se esse valor for maior do que essa condição, que é o valor que você vai colocar aqui. Então o resultado vai ser o maior valor, senão vai ser vazio. Então o que é que eu faço? Eu quero perguntar aqui isso aqui em resultado, tá? Eu vou perguntar então, ó, se, abro parênteses, vou para o finalzinho, fecho, e capto aqui o maior valor. Vamos usar essa função maior e menor dessa maneira. Então o maior valor de onde? Daqui até aqui. Por que eu estou dizendo maior? Porque eu estou trabalhando com esse cara aqui, beleza? Com 1. Então se esse valor aqui, baseado nessa posição, for maior, veja, do que esse que está aqui, ele quer que apareça esse valor. No resultado, ele quer que apareça esse maior valor. É exatamente isso aqui, ó. Esse maior valor no intervalo. Se não for, não bota em nada, vazio. Tá? Esses espaços aqui não tem problema, tá? Para ficar mais explicativo a forma. Isso é um se normal. Dentro da condição, eu tenho uma função que verifica aqui, ó, maior, traz o maior valor e compara com L5. L5 também tem que ser congelado. Se for maior, mostre esse valor. Se não for, traga vazio. Então é maior do que 10.500. Eu pergunto, e se aqui for um 2? Ele está perguntando, o segundo maior valor é maior do que esse valor aqui? É. O terceiro? É. O quarto? É. O quinto? É. O sexto? Não é mais. Então o sexto maior valor não é maior do que essa condição aqui. Tá? O primeiro sim é e está aqui o valor. Mesma coisa aqui, só que com a função menor. Vou botar 1000 também, que já está formatado como reais. Eu vou aproveitar isso aqui, tá? Vou um Ctrl C, você usa muito essa estratégia. Só que aqui eu vou trabalhar com o menor. Se o menor, nesse intervalo, né? Só que aqui não é mais L3 e sim M3. Aqui é M5. Né? E ele vai trazer o maior que está em M3. Desculpa, o maior valor de F2 e F8, baseado nessa posição que está em M3. Se não for, desculpa, que é o menor, né? Traga o menor. Muito cuidado quando for o Ctrl C, Ctrl V aí da vida, né? Então, o menor valor nesse intervalo, nesse caso aqui, ele quer perguntando se é menor, né? Se a posição for maior ou igual à condição, o resultado será o menor valor. Não, mas ele está dizendo, ó, se a posição está da célula I3 for maior ou igual à condição I5, o resultado será o menor valor. Então, se a condição é, se for maior ou igual a I5, o resultado será o menor valor. Perfeito. Certo? Então, se você botar aqui o sexto menor valor é menor do que isso aqui, é. Então, qual é esse sexto menor valor? Né? O sétimo menor valor. E assim vai. Aqui eu vou formatar como moeda. Beleza? Então, para não ficar tão longo, né? Vamos parar por aqui. Já temos mais uma atividade feita.
E vocês podem replicar aí para praticar, né, o Excel fazendo essas atividades. Ok? Na próxima a gente traz mais algumas outras fórmulas, algumas fórmulas condicionais e também o uso, né, prático, usando essas fórmulas, né, mas o uso prático também de outros recursos que a gente já estudou aqui do Excel, né, aplicando nesses exercícios, como a gente mostrou agora, por exemplo, a aplicação da formatação condicional. Beleza? Então, um abraço, valeu gente, que Deus abençoe vocês.